ele ficará nos ares e os que foram arrebatados subirão até Cristo. Cristo não descerá para poder levar o seu povo. Ele ficará nos ares e o povo será levado até Cristo Jesus. Será num abrir e fechar de olhos. Será algo extraordinário. O maior evento que já existiu em toda a história da humanidade. Será algo fenomenal. E eu espero que eu e você estejamos lá, no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. O que é arrebatamento da igreja? É o evento mais esperado por nós, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Arrebatamento da igreja é muito importante. Nós precisamos estar atentos à volta de Jesus. Jesus não disse quando ele virá, mas ele deixou sinais. Ele disse: olhai para a figueira, olhai para os sinais. Não vou falar sobre os sinais agora, porque terá outro vídeo sobre os sinais da volta de Jesus, que precede a volta de Jesus. O foco aqui hoje é o arrebatamento. Então, ele deixou sinais para nós, para que nós venhamos nos atentar, para que nós venhamos observar, para que nós venhamos vigiar para a volta de Jesus. Os sinais já estão acontecendo, os sinais já estão se cumprindo. Então, o nosso dever é ficarmos atentos, é vigiarmos, é buscarmos a Deus para esse momento tão esperado que é a volta do Senhor Jesus Cristo, né? O arrebatamento da igreja, ele vai trazer alguns benefícios para o povo a qual for arrebatado. E sobre esses benefícios eu quero falar sobre 3 benefícios na volta de Jesus para a vida do povo de Deus. Primeiro, nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho interessante que tudo que Deus faz é eterno. Tudo que Deus faz é para todos sempre. Deus não faz nada passageiro. Deus não faz nada momentâneo. Então não será um momento com o Senhor. Será uma eternidade com o Senhor. É para sempre. É para todos sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com ele, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é para toda a eternidade estaremos com o Senhor. Segundo benefício que vai trazer o arrebatamento da igreja, é lógico que são vários, vai ser uma mudança total. Reinaremos com Cristo, reinaremos com o Senhor. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez também nos negará. Se nós perseverarmos em Cristo, firmarmos em Cristo, estivermos perseverantes em Jesus, a Bíblia está dizendo que reinaremos com ele. Mas se nós negarmos a ele, se nós dermos as costas para ele, se nós negarmos a ele, ele também nos negará naquele dia. Então é muito vantajoso e melhor nós perseverarmos até o fim, lutarmos até o fim, pois será grande o galardão daquele que perseverar até o fim, e a vitória será grande, será vida eterna, vida de paz, vida sem choro, toda lágrima será enxugada, sem pranto, sem aflição, sem tribulação, viveremos em paz com o Senhor para todo sempre. Terceiro benefício, teremos os nossos corpos físicos transformados em glória. 1 Coríntios, capítulo de número 15, primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos nós dormiremos, morreremos, mas todos nós seremos transformados em um corpo de glória, em um corpo glorificado. Eu vou falar sobre isso depois também, sobre o corpo glorificado, vai ter um vídeo falando só sobre isso.
Então nós teremos o corpo transformado, glorificado. Não será essa matéria sofrida, doente, essa matéria frágil. Nós teremos um corpo de glória, assim como o do Senhor, teremos um corpo glorificado. Esses são simplesmente alguns típicas coisas que Deus fará de benefício para aqueles que forem arrebatados, para aqueles que forem transformados pelo Senhor. A segunda vinda e arrebatamento da igreja. Muitos confundem a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento da igreja. Deixa eu comentar um pouquinho só. Tem uma diferença bem grande entre os eventos. Daqui a pouco eu vou aprofundar sobre isso, sobre a diferença entre as duas coisas, né? Entenda essa diferença. Vamos tomar como base o seguinte: Jesus voltará no arrebatamento, mas não tocará a terra. Ele não vai descer na terra, gente. Ele vai ficar nos ares. Como nós lemos aí no capítulo 4, verso 17, né, de 1 Tessalonicenses, certo? Sendo assim, o arrebatamento não será a segunda vinda de Jesus na terra. Sendo assim, o arrebatamento será totalmente diferente da segunda vinda. A segunda vinda é para pisar a terra, mas o arrebatamento não. O arrebatamento não. Se tomarmos como base que ele não tocará o chão, então não podemos falar que é a segunda vinda dele. É o arrebatamento. Ele estará nos ares e a igreja encontrará, a noiva encontrará com ele nos ares. A segunda vinda de Jesus acontecerá depois da grande tribulação. E o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Há uma grande diferença entre as coisas, irmãos. Há algumas pessoas que dizem que a igreja passará por grande tribulação. Não. Jesus disse que livrará a igreja de grande tribulação. Não vou trazer esse assunto agora também, porque vai ter um vídeo sobre a grande tribulação e eu vou falar sobre isso lá. Então Jesus nos livrará de grande tribulação. A segunda vinda de Jesus será para pisar a terra depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação iniciará o milênio de paz, que também será falado depois em outro vídeo. Então, queridos, há uma grande diferença entre as coisas, não podemos confundir. Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Jesus deixou isso muito claro, muito claro. Então a segunda vinda de Cristo, ela acontece depois da grande tribulação, quando ele tocará a terra, descerá na terra, né? No arrebatamento ele ficará nos ares, guarda isso. Ele não descerá à terra. Então há uma grande diferença entre as coisas e nós precisamos entender isso para a glória de Deus, para nós andarmos segundo a palavra, não sob o nosso entendimento. O arrebatamento é a retirada dos salvos em Jesus, aqueles que estão em Cristo, da terra. Será um ato rápido. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, será num abrir e fechar de olhos. Será muito rápido, será em instantes. Jesus tirará, arrebatará. Arrebatamento significa tirar rápido, com força. Então ele vai tirar rápido, ele vai tirar com força o seu povo da terra. No abrir e fechar de olhos será esse evento. Então Jesus nem descerá na terra. Será uma coisa muito rápida, né? O arrebatamento vai ser instantâneo e secreto, viu? Secreto. Não vai ter um aviso. Deus não vai mandar um anjo antes, bater em porta. Olha, prepara, daqui a pouco é o arrebatamento. Não. Jesus não vai gritar dos céus, vou arrebatar a noiva daqui a pouco. Não. Será algo secreto, sigiloso. Jesus diz que será como ladrão. Ele virá como ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Jesus deu esse exemplo. E ele disse, eu vou arrebatar a igreja em secreto, em silêncio. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ao 54. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54 diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Por quê? A partir do momento que o corpo for transformado, não haverá mais morte, não haverá mais dano ao corpo físico. Agora olha uma coisa, a segunda de Cristo vai ser visível a todos. É aí que está a diferença do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo. O arrebatamento será sigiloso, será num abrir e fechar de olhos, será muito rápido, será secreto. A segunda vinda de Cristo não será secreta, não será rápida. Olha o que diz primeiro, Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7. Estou abrindo aqui. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a segunda vinda de Cristo, todos vão ver Jesus, será visível. Ele está dizendo, olha, as tribos o verão, os povos o verão, e se lamentarão, perderam a oportunidade, perderam a chance, jogaram fora a oportunidade, se lamentarão. Agora olha o que diz Mateus capítulo 24, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. Logo em seguida a tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Aí está a diferença da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento. A segunda vinda de Cristo, ele será visível, será visto por todas as nações. O arrebatamento será sigiloso, será secreto. Espero que você tenha entendido essa diferença, né, entre as duas coisas. Os salvos em Jesus, os salvos em Cristo, não passarão por grande tribulação. Isso você precisa entender. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não passaremos pela grande ira que será derramada na terra. Nós não, nós seremos salvos antes dela. Apocalipse capítulo 3, verso de número 10. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Como nós temos guardado a palavra do Senhor, Ele vai nos guardar da grande tribulação que está vindo sobre a terra. O retorno de Jesus não seria iminente. Há várias coisas que precisam acontecer antes da vinda dele. Muitas coisas precisam acontecer antes da vinda de Jesus, como está em Mateus, capítulo 24, verso 4 a 30. Depois você lê aí. Então,
muitos eventos precisam acontecer para a vinda dele, a segunda vinda. Não estou falando de arrebatamento, estou falando da segunda vinda. E um desses eventos é o arrebatamento da igreja. Encontrar Jesus nos ares, como será o arrebatamento da igreja? Segundo as Escrituras, nós vamos, o próprio Jesus disse, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Também Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 7, ele fala sobre este encontro que há de acontecer nos ares. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, como nós já lemos, vou ler de novo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vamos nos encontrar com ele nos ares, nós vamos subir até ele nos ares. Irmãos, será extraordinário. Será muito rápido, será surpreendente, será algo sobrenatural. Nós vemos milagres, admiramos os milagres. Agora imagina o que será o arrebatamento da igreja. Mas antes de nos encontrarmos com ele nos ares, acontecerá algumas coisas, como, primeiro, aqueles que já dormem, aqueles que morreram em Cristo e foram fiéis a Deus durante a sua vida, esses serão ressuscitados primeiro. Olha só que coisa extraordinária. Aqueles que morreram em Cristo, que serviram a Cristo, que morreram com Jesus, eles vão ressuscitar. Irmão, tenta imaginar isso. Essa multidão que morreu ressuscitando, ressurgindo de novo do sepulcro, saindo de novo do sepulcro, se juntando de novo, os ossos, nervo, carne, tudo isso, ressurgindo novamente. Será algo extraordinário. Terão seus corpos transformados, vão ressuscitar e serão transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. 4,16, olha o que diz: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vão ressuscitar e vão ser arrebatados, transformados na subida para os céus, né? Vale lembrar que essa ressurreição não é a mesma descrita em Apocalipse capítulo 20, verso 4, viu? Não é a mesma. Essa ressurreição de Apocalipse é quando Jesus voltar à terra para julgar os ímpios e prender a Satanás, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é para o arrebatamento. A para julgamento será depois da grande tribulação, né, que vai acontecer. Eu vou falar sobre isso depois, então não vou nem aprofundar muito não. A ressurreição de Apocalipse 20, verso 4, ela tem a ver com os mártires, né? Com aqueles que vão morrer na grande tribulação sem negar Jesus. Não vão negar. Vão morrer por Cristo, né? Vão pagar preço de sangue na grande tribulação, e eu vou falar isso também no documentário que eu vou fazer também, no estudo que eu vou fazer sobre a grande tribulação, amém? Segunda coisa que vai acontecer antes de nós sermos arrebatados, né? Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. Seus corpos se revestirão da imortalidade. Isso acontecerá num instante, num abrir e fechar de olhos. Irmão, presta atenção. Eu vou fazer você entender uma coisa. Eu já vi pessoas pregando isso aqui errado. Tem gente que diz que nós seremos transformados ao chegar lá. Não, não. A subida nós seremos transformados. Porque essa carne não pode chegar lá. Essa carne não pode estar lá se não for transformado o corpo. Então, antes de chegarmos lá, seremos transformados. Não terá mais corrupção. A incorruptibilidade será dominada no nosso corpo.
não haverá mais morte, né? Será imortalizado, não terá mais morte. Antes de subir, não haverá mais corrupção. Nós teremos um corpo incorruptível. Não haverá mais corrupção. Seremos transformados até chegar em Jesus nas nuvens, né? São coisas assim que nós precisamos atentar, porque há algumas divergências teológicas a esse respeito. Eu já chamo de divergências bíblicas, tá? Tem pessoas que acham que quando chegar lá será transformado. Não, nós seremos transformados antes de chegar lá, para a glória de Deus Pai. Será algo extraordinário. Agora nós seremos transformados, santificados totalmente. Um corpo incorruptível, imortal, um corpo que não perece mais pelas coisas da vida. E já depois de arrebatados, já fomos arrebatados. E agora? O que há de ser depois de arrebatado? Viveremos para sempre com o Senhor. Mas há muitas perguntas sobre esses assuntos e eu vou te responder algumas coisas sobre isso, depois de sermos arrebatados. Muitas perguntas surgem sobre esse assunto, depois que fomos arrebatados. O que há de acontecer? Em que lugar nós vamos ficar? Vamos reconhecer as pessoas? Vamos saber quem elas são? Essas são apenas algumas perguntas que sempre fazem sobre esse assunto. E eu vou tentar esclarecer um pouquinho algumas coisas para você. Que lugar nós vamos ficar após o arrebatamento? Nós vamos ficar no céu, irmãos. Nós vamos ficar no céu após o arrebatamento. Já vou te fazer entender sobre isso. Tem gente que acha que vai para Nova Jerusalém. Não, nós ficaremos no céu. Olha o que diz João, capítulo 14. Vamos lá, Bíblia Sagrada. João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então estaremos com Cristo no céu, após o arrebatamento. E os que não foram arrebatados estarão aqui, né? Outra coisa, nós vamos reconhecer as pessoas, irmãos. Nós vamos saber quem elas são. Sim, nós vamos saber. Nós vamos reconhecê-las. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 12. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Meu Deus do céu. Nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Então, como Ele nos conhece, nós conheceremos a eles e conheceremos aqueles também que estarão ali juntamente conosco. Amém? Lá em Mateus capítulo 17, né, fala sobre o monte da transfiguração. E Moisés e Elias desceram, e assim como eles estavam no céu, eles foram conhecidos por Pedro, e eles também conheciam. Então, seremos conhecidos, né, quando chegarmos lá. Quando eles apareceram ali, também foram conhecidos. Outra coisa, quando nós partimos daqui, essas coisas causam um pouquinho de confusão, então eu estou tentando exemplificar para vocês. Quando nós partirmos daqui e chegarmos lá, a nossa mente não será tirada, irmãos. Ela será santificada. Ela será revestida de justiça. De justiça, quer dizer. O que isso quer dizer? Eu vou tentar explicar para você. Por exemplo, se você vê um parente seu sendo lançado no lago de fogo, você não vai sentir remorso daquilo, aflição, angústia pelaquilo, tristeza pelaquilo, não. A sua mente será revestida de justiça. Você vai entender que justamente ela está indo porque ela não amou a Deus como você amou. Ela não serviu o Senhor como você serviu. Ela não quis ouvir a voz de Deus, né?
Você lembra quando Jesus contou aquela parábola sobre o rico e o Lázaro, né? E aquele homem dizia: Pai Abraão, né? Permita que Lázaro venha aqui, pingue uma gota d'água na minha língua. Uma gota, só uma gota. E ele disse: olha, não tem como, há um abismo entre vocês e Lázaro hoje está recebendo o bem que ele fez e você o mal. Aí ele diz: deixa que eu volte lá e diga a meus irmãos para que eles também não venham para cá. Qual foi a resposta de Deus? Lá tem profetas e a lei. Então que eles ouçam os profetas e a lei, a palavra. Então ele estava dizendo: olha, aqueles que ouviam a minha palavra serão salvos. Quem não ouvir estará na mesma condição do que você. Então quem está avisando na terra hoje são os profetas. São aqueles que estão pregando a palavra de Deus. A terra está recebendo a palavra. Então aqueles que não aceitaram a palavra, nós entenderemos com a mente de justiça que ele está sendo lançado naquele lugar justamente. Porque Deus é justo. Então não haverá remorsos e aflições na nossa alma por causa disso, viu, queridos? Não haverá. Quem será arrebatado? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e vivem segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos, que servem ao Senhor com fidelidade. Aquele que crê em Jesus Cristo. João, capítulo de número 3, como nós já conhecemos e sabemos, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem será salvo? Quem será arrebatado? Aquele que guarda Jesus em seu coração e vive com fidelidade para Jesus, com verdade em Jesus, com amor em Jesus. Como diz Mateus, capítulo 24, versículo 4 até o 30, fala sobre isso, né? Então nós não podemos deixar de amar a Jesus. Jesus tem que estar no nosso coração o tempo todo e nós temos que amar Jesus acima de tudo. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Esse é muito importante. Peço que preste bem atenção nisso que eu vou trazer agora. Por quê? Porque tem muita ignorância a respeito disso aqui. Muitas pessoas não conseguem entender isso aqui. E eu quero abrir o teu coração para isso aqui, para você entender. A ignorância acerca dos mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para não vos entristeceres como demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, assim como ressuscitou o seu próprio Filho Jesus. Quando a Bíblia fala em dormir ou sono, ela está referindo à morte. Está falando dos que morreram. Porém, existem duas situações. Algumas passagens tratam os salvos que faleceram como estando dormindo, enquanto para os incrédulos, geralmente, a expressão usada é que morrem, né? Jesus, ele fala dos que estão dormindo, simboliza os mortos, não há diferença. Ao morrer, o espírito do homem retorna para Deus. Eclesiastes, capítulo 12, né? Versículo de número 7. Vamos lá, Bíblia Sagrada. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 7, olha o que diz: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, o pó volta para a terra, porque é da terra, e o espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. Paulo disse que quando ele morresse, estaria presente com o Senhor. Primeiro, 2 Coríntios, né? Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 6 ao 8, diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
A partir do momento que deixamos o corpo, habitamos com o Senhor, foi o que Paulo disse. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23, Paulo também fala sobre isso. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, diz assim: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, é claro. É muito melhor estar com Cristo. Mesmo acontece com os espíritos homens ímpios. Eles permanecem conscientes, sofrendo tormento, infelizmente. Eles vão, para o lugar onde nós sabemos, vou ler agora, e eles ficam ali conscientes, sofrendo, porque não serviram a Deus, Já começa o sofrimento desde o momento que morrem, desde o momento que parte, Não será só no lago de fogo, já estão em tormenta, como nós vimos na parábola do rico e do Lázaro, já estão sofrendo. Evangelho de Lucas, capítulo 16, vamos ver o que Jesus falou. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Fala aí sobre a parábola do admirável fiel, que é a do rico e do Lázaro. Então Lázaro, ele estava no seio de Abraão, estava em um lugar de paz, estava em um lugar abençoado, tranquilo. E o rico estava no Hades, estava do outro lado do abismo, sofrendo, desejando uma gota de água, irmãos. Para analisar isso. Ele queria só uma gota de água. Nós bebemos 2 litros de água por dia e está com sede. Ele queria uma gota de água naquele momento, que ele estava sofrendo. A ideia básica na palavra morte é separação, viu? Separação. Existem várias mortes. Vou destacar 2 delas para vocês. A morte material, que é essa física, E a morte espiritual. A morte material significa separação do corpo e do espírito, Separação entre o outro. O pó vai para a terra e o espírito, vai para onde é destinado, Céu ou inferno. A morte espiritual significa a separação do homem e de Deus. Morreu espiritualmente, se afastou de Deus, já não está mais em Cristo, já não está mais no fervor, já não está mais na adoração, no temor, no amor, na santidade, afastou-se de Deus. Quando eu morro, eu não deixo de existir, mas de fato minha alma e meu corpo são separados, Vamos ler agora alguns versículos sobre morte. Os mortos não louvam ao Senhor. Estão mortos, Não tem como louvar a Deus. Salmo 115, verso 17. Salmo 115, versículo 17 fala sobre isso.